Salve galera, Thiago aqui. Bem, no vídeo de hoje eu vou querer falar um pouco, dar início a um novo projeto aqui no canal e falar um pouco de espiritualidade e física quântica, principalmente a sabedoria dos grandes, dos, dos antigos, que tinham bastante conhecimento de causa desse mundo. Antes de entrar no tema do vídeo, queria falar para vocês que eu tô dando mentoria de desenvolvimento pessoal, tipo assim, de organizar seus pensamentos, entender algumas coisas, tipo, mais no âmbito da física quântica, histórias assim, tipo, eu recomendo você dar uma olhada no meu trabalho primeiro, para você entender mais ou menos como que eu trabalho e saber se realmente é o que você quer contratar aí o meu serviço. Enfim, o que é o Espírito Santo segundo a física quântica? É, o, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que ir para a base, né? Pro início de quando se conheceu essa deidade. Vamos pegar assim das religiões mais famosas. Eu vou abordar cada uma das religiões, tá? Nesse canal. Vou começar pelo judaísmo, depois cristianismo, aí hinduísmo, ou budismo ou hinduísmo. É um dos dois, né? Não sei qual ordem ainda. Mas o Espírito Santo, a primeira civilização que detectou essa força da natureza foi a antiga Suméria, né? Que tem registro assim de, de ter detectado a primeira religião, no caso. Eles chamavam de Tiamat. Só que não era tão bem desenvolvido essa essa deidade, que pode até ser meio pernicioso para quem interage com ela de maneira inconsequente, né? Então, a primeira ideia assim, de Espírito Santo que teve foi Tiamat, que você encontra o padrão ali. Mas quem foi realmente desenvolver mesmo e ter um, uma interface consolidada foi os judeus. Tá? Os judeus criaram a religião deles, foi basicamente uma monoteização do grupo das religiões que tinham ali. Eles pegaram um pouquinho de um pouquinho de outro, pegaram a sabedoria dos que tem muito disso, né, de judeu, aprender com a sabedoria dos outros povos, das outras civilizações. Também tem a parte em que eles pesquisaram, que eles contemplaram, que eles se desenvolveram. E, bem, vamos entender por que eles fizeram essa monoteização, né? Por que isso foi vantajoso para eles, ou por que eles deveriam fazer isso? Basicamente, é, tem na natureza, tem determinados comportamentos que você adota, que você tem determinados resultados, né? Tipo, tem leis, tipo, terceira lei de Newton, tem regras, e se você adotar, você vai ter certas vantagens e vai se desenvolver bem, tá ligado? Ah, tem um judaísmo primitivo, é o primeiro judaísmo. Depois foram se fazendo reformas no judaísmo. Tipo, na época de Davi e Salomão, não tinha
Os 10 mandamentos, você percebe isso pela leitura do, da Bíblia e pelo comportamento das pessoas. Não tinha esse negócio de 10 mandamentos de Moisés. Isso foi um rei que descobriu, que diz que descobriu os 10 mandamentos e que injetou isso para conseguir controle, tá ligado? É por uma questão de manipulação, de poder, entende? Então, não tinha esse negócio. Tipo, a visão de Deus, eles, era diferente. É, tipo assim, vamos criar uma história aqui de como seria a persona de Deus, né? O primeiro livro da Bíblia, que é, no caso, Gênesis, lá conta da interação de Deus para com o homem. Isso é uma fábula, tá? Não teve Adão e Eva. É um livro poético. Tem diferentes tipos de livro, diferentes maneiras de escritura e diferentes tipos de ensinamento que estão querendo se passar. Por exemplo, Jó não teve Jó, tá? Aquilo ali é absolutamente injusto e Deus não faria uma coisa daquela, entende? O livro de Jó é um livro poético, por exemplo. Não teve nenhum Jó, não teve isso de barganha, de aposta nem nada. Então, você vê ali, tipo, ele chega para Adão e pergunta: quem te mostrou que está nu? Né? Onde está você, Adão? Quem te mostrou que está nu? Está nu? Por exemplo, se você estar nu não é um problema do ponto de vista de Deus, tá ligado? É um problema do ponto de vista do homem. Ali mostra que o homem cria essa moralidade. Isso aí vem a partir do homem pelo conhecimento do homem. Quando o homem começa a ter a intelectualidade dele, ele começa a criar defeito nas coisas, aí começa a ter determinados comportamentos, né? E tem muito disso de olhar pelo coração da pessoa, ao invés de olhar pelo que a pessoa diz, ou pelo que a pessoa faz, né? Tipo, Deus sonda os corações das pessoas. E, bem, vamos lá. Vamos criar uma situação aqui. Uma história para vocês terem melhor compreensão. Imagina o seguinte: tem um monte de deuses governando o mundo, né? Um monte de deuses pagãos, diferente força da natureza, geralmente comportamentos, por exemplo, Hermes, o deus da esperteza, o Ares, o deus da guerra, Belial, o deus da violência, Baal, o senhor do trovão, vários deuses de vários povos e vários tipos de determinados comportamentos. E dentre esses seres surge um Deus diferente, um Deus que a sua potência está na sua individualidade. O isolamento leva ao crescimento, tá ligado? Esse Deus que diz que não é para temer nenhum tipo de exército, isso é verdade, não temos nenhum tipo de exército, nem nenhum tipo de coven de bruxo, de profeta, do que quer que seja, porque aquele que anda em grupo, ele é fraco. O que anda em grupo é fraco. É mais perigoso aquele que anda sozinho, aquele que faz as coisas sozinho, isolado. Ele é mais esperto, mais poderoso, mais capaz. E, no caso, esse Deus trabalha sozinho, ele é o único e ele vai conquistar os povos, a terra, sozinho, sem batalhando sozinho contra o exército inteiro de, de seres, entende? E aí ele prega que o ser humano, no caso é filho dele, em Salmo 82 fala, até quando julgueis injustamente as nações, vós, filho do Altíssimo, no caso todas as pessoas são filhos do Altíssimo, e vai além, tá? É como se você fosse Deus, entende?
Você é, no caso, a consciência é aquele olho que tudo vê, aquilo que interpreta. Você é, no caso, o, a Deus, tá ligado? Você é Deus, é você que muda as coisas com a consciência. O Deus, no caso, seria você é um avatar de Deus, basicamente. Não é como se você tivesse separado, tá? É uma coisa sua, comportamento seu. O entendimento, você tem que entender assim, entenda-te a ti mesmo, entenderás o universo e os deuses, né? Oráculo de Delfos, escritor. Então, no caso, o Eterno, o Eterno, o Espírito Santo, que é a base de tudo, que é o movimento. O Espírito vem de sopro, é aquilo que dá movimento. Aí tem o movimento favorável, o movimento contrário. Essa era a visão deles na época. O que seria ele na física quântica hoje? Seria o campo quântico. Um campo quântico, aquele campo que é uma onda. A existência, ela não é tão fixa quanto você imagina, né? Ela, ela, as possibilidades estão acontecendo o tempo todo, todas as possibilidades. E, no caso, vamos adentrar um pouco na física quântica aí. O conhecimento particular meu, lembrando, isso aqui é só um personagem, tá? No caso, na, na física quântica, no conhecimento que a gente tem agora, existe um campo que acontece todas as possibilidades onde se formam consciências ou é como se fosse consciências, não sei se esse seria o termo, é uma das teorias, né? Um termo real, mas tipo assim, eu gosto do termo consciência. Tudo tem uma certa consciência e nele surge tudo. E aí, tipo assim, você, a nossa consciência, ela é como uma onda. E aí ela solta partículas dentre as realidades, o multiverso. O multiverso é para ficar bonito, tá? Mas o certo seria o multicosmo. Entre o multiverso e para experimentar as coisas. Todas as possibilidades ela experimenta. É assim que funciona. Inclusive tem como você viajar entre essas partículas, tem como você ir para o passado, para o futuro, através do seu subconsciente. Você consegue controlar isso. É bem difícil, mas uma hora eu ensino para vocês. Eu não vendo conhecimento. Tipo assim, tem até um provérbio que fala para você não vender conhecimento. Então, geralmente você é mais recompensado quando você não vende conhecimento. Geralmente não, você é mais recompensado quando você não vende conhecimento. Aí, todas as possibilidades acontecendo, e aí o que a magia, o milagre faz? Ele pega você e te joga naquela possibilidade, naquela ramificação temporal em que você alcança determinado objetivo. Isso pode ser tanto para ruim quanto para bom. Você, sei lá, virar milionário, ter uma boa sorte, as pessoas gostam mais de você, você transita por isso. É bem fácil, tá? Um pouco de prática você consegue ir fazendo isso. É basicamente isso que é a magia. E todas essas magias, elas funcionam assim, pela ciência, pelo que eu pesquisei, pelo que eu percebi, o que elas fazem é isso, de pegar a sua essência, transitar ela dentre a realidade. E movimenta-se a energia, a natureza, é tipo a tecnologia é mais ou menos parecida com a tecnologia, tá ligado? Que pega você e te lança para determinado lugar. Aí tem gente que usa possibilidades positivas, no caso dos anjos, tem gente que usa os daimons, tá? Mas enfim, outra hora eu entro sobre a minha opinião sobre isso e, enfim, não é pra esse vídeo. Basicamente é isso que a magia faz, o milagre faz.
Então, o Espírito Santo é esse campo quântico que a gente tá nele, que a gente, todas as possibilidades acontecendo e você movimenta, ele é um movimento, aquilo que dá vida, aquilo que pode te apagar da existência, pode te colocar na existência, que faz você ter uma vida nele. E basicamente, a mulher tem o yin e o yang, tá? O yin é feminino, é intuitivo, é instintivo, que é a maioria do universo. O universo ele é escuridão, entende? O universo ele não é feito para ser lógico, tá? Você colocar lógica no universo, você não vai conseguir compreendê-lo. A lógica é boa para organizar ele, mas não para compreender. O universo ele não é racional, ele não é cartesiano. E o yin, no caso, seria a parte cartesiana, o intelecto, tudo mais. O yang é a parte cartesiana. É, e, e no caso, cara, o, entendendo como funciona a dinâmica das forças. E aí, no caso Deus, ele seria todas essas forças, ele seria tanto bem quanto mal, ele seria tanto os anjos, que são as forças menores, quanto os daimons. Seria aquele que controla tudo. Por isso a individualidade, por isso a soberania, por isso o Senhor de todos os exércitos. Lembrando que no caso é para ser você, entende? Você é o ser. Deus, ele não, você vê que ele não exige uma certa adoração de Adão no primeiro momento. Ele nunca chegou para Adão e falou: me adorares, e sei lá, porque ele é vaidoso. Deus, ele tem determinados comportamentos que são comportamentos perfeitos mediante ao tema da evolução de cada ser existente, tá ligado? Então Deus ele não exige adoração, isso aí é posterior, isso aí é mais para controle, para alguém inventou isso aí para enfim, para controlar mesmo, para direcionar as pessoas. É, então, o, ele tem determinados comportamentos que eu vou destrinchar aqui com vocês que eu recomendo que vocês tenham, tipo justiça, é, caridade. E no caso, quando você faz isso, você tem determinados benefícios, seja pela sua vibração, seja pela sua saúde, seja por um dos 7 veículos, seja pelo próprio universo que, enfim, é estruturado, tem uma determinada ordem e tem determinadas regras. Os budistas, os luciferianos, eles buscam sair dessa ordem. Mas sair dessa ordem né, é uma tipo como se fosse uma evolução. Você está dentro dessa ordem, e o sofrimento causa evolução. Você modifica, você cria novos sensos, novos sentidos de percepção. E aí você percebe mais coisa, você aprende mais coisa, você se desenvolve melhor, entende? E quando você regride, no caso, e se torna unitário, fica naquele negócio da a consciência única e é dito como conhecimento limitado porque você meio que não coisa, mas tipo assim, é ilimitado porque não tem limite, não tem consciência plena que eles falam, que não tem limite, tipo nirvana, essa parada assim, mas isso não gera evolução. É todo direito seu de buscar aí o nirvana, o Mahavajrana, mas saiba que você não vai se desenvolver com isso. No caso, na nossa consciência foi colocada aqui
para ela se desenvolver. É tipo como se fosse células, tá ligado? A protocélula, e aí vai se juntando e criando um organismo maior, mais evoluído, mais sensível, mais foda. É, então, esse é o objetivo da existência, especificamente o objetivo dos seres humanos. Existem várias raças diferentes, com várias especializações diferentes, com determinados dharmas ou funções, habilidades que, que servem para determinadas coisas, tá? O ser humano, no modo geral, ele é feito para ser bom, tá ligado? Você ser um cara estressado, irritado, fazer muita merda, você vai ficar doente, vai se dar mal, vai arranjar briga, vai ser uma merda. No modo geral, a natureza do ser humano é feita para ser boa, não no sentido moral, até porque o judaísmo, em primeira instância, ele não tem esse negócio de moralidade, que você tem que ser bom porque, sei lá, inclusive quando você faz algum bem com intenção, aquele bem ou volta para você como maldade ou não volta, tá ligado? É meio neutro, porque aí você não tá sendo bom, você tá sendo um certo visionário, um mercenário. E no caso não vai voltar para você. É, bem, o... acho que tipo, é isso. Na próxima eu vou abordar sobre Deus, né? E como eu tô no judaísmo, eu não vou chegar a abordar Jesus não, tá ligado? Talvez eu aborde, talvez não. Apesar de que o Jesus faz parte do judaísmo, né? Mas ele, no caso, ele não é cultuado realmente como deidade. Acho que é basicamente isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Hum, enfim. E você. Acho que eu vou gravar um outro vídeo falando sobre Deus e comportamentos e maneiras de cuidar. Meio que pode complementar isso aqui e para melhor compreensão. Como é uma conversa, um tema complexo, eu vou ter que fazer vários vídeos para tentar explicar da melhor forma possível para a melhor compreensão de vocês. É difícil, é uma primeira instância, mas depois que você vai desenvolvendo as conexões neurais, fica mais fácil. E, e no caso, parece meio loucura, mas aquilo que você julga como loucura é o que é real e aquilo que você julga como real não é real, tá ligado? Enfim, é isso.